Jovem Pan Especial. Coronavírus. Bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Eu sou Lívia Fernanda e vamos juntos até às 5 horas. Agora a gente discute um pouco do Plano São Paulo, que consiste na abertura gradual do Estado. O setor de comércio, construção e atividades imobiliárias é um dos grandes afetados pela crise do coronavírus. Para entender como será a flexibilização dessa quarentena, a Jovem Pan conversou com o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari. Ô secretário, então queria mais detalhes do diálogo do senhor com os comerciantes. Sei que o senhor está à frente também dessas negociações para a reabertura gradual que está prevista no Plano São Paulo. Por enquanto o governo ainda não divulgou os detalhes, né? Promete fazer isso no dia 8 de maio, mas por enquanto como tem sido o diálogo com os comerciantes? A gente até tratava mais cedo de uma reivindicação da Associação Comercial de São Paulo para antecipar a reabertura para o dia 1º de maio. Isso é possível de acontecer ou não? O que é que o senhor nos diz, secretário? Bom dia. Pela determinação do nosso governador João Dória, nosso vice-governador Rodrigo Garcia, nós dividimos entre os secretários a interlocução com todos os setores da economia. E coube a mim fazer a interlocução com o setor do comércio e também das atividades imobiliárias e também da construção. Tenho feito isso. Falei com mais de 60 entidades em todo o estado de São Paulo, do interior, do litoral, da capital e também entidades de abrangência estadual e também abrangência nacional. Falando com os lojistas, com as federações, associações, também com shopping centers, buscando entender e construir em conjunto uma proposta para que haja, sim, um debate em conjunto com a saúde, que sim, essa é a prioridade zero do nosso governador, a principal prioridade é salvar vidas, então todas as decisões serão pautadas pela ciência, serão pautadas também pela saúde, e a gente tem buscado ouvir, contribuir e construir em conjunto protocolos, também entendendo a sensibilidade de cada setor, para que juntos a gente faça isso. Acabamos de sair de um encontro muito importante, onde todos os secretários puderam relatar, também com a coordenação do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, a interlocução que foi feita com o setor produtivo, com a iniciativa privada, onde nós compartilhamos todos os diálogos que nós tivemos com essas dezenas, eu diria até centenas de entidades por todos os secretários e também com as entidades de vários setores da economia, para que a gente possa, assim, apresentar ao governador, ao Comitê da Saúde, e o governador, no dia 8 de maio, deve anunciar na sua coletiva os setores, as regiões, o faseamento, até porque o Plano São Paulo contempla exatamente isso, a regionalidade, o faseamento e também os setores que terão a flexibilidade de acordo principalmente com a curva de contaminação do vírus, de acordo também com o percentual de leitos de UTI disponíveis em cada região do estado de São Paulo. Enfim, são critérios objetivos, técnicos, sempre tendo a ciência como base para que haja, sim, a flexibilização com responsabilidade e principalmente com respeito à vida dos brasileiros que moram em São Paulo. Também conosco, secretário, participando dessa nossa conversa, o Marcelo Matos tem uma pergunta ao senhor. Diga, Matos, bom dia. Olá, bom dia a você, bom dia ao secretário estadual da Habitação, Flávio Amari, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. No início desse processo da quarentena, o senhor garantiu a permanência, do setor da construção civil no estado, as obras não iriam ser paralisadas e também o setor privado está mantendo seus canteiros de obras. Qual que é o significado disso para a economia num ano extremamente delicado para o país e, é claro, uma pandemia mundial, uma quebra na economia mundial realmente? Muito importante, Marcelo, bom dia a você também, muito importante na medida em que 74% da economia continuou trabalhando. A nossa quarentena, a quarentena do governador João Dória no estado de São Paulo, de acordo com o levantamento feito na Secretaria da Fazenda, 74% das empresas continuaram emitindo notas fiscais. Claro que com a queda da atividade econômica, os valores, os faturamentos caíram para todos os setores, não de São Paulo, mas de todo o mundo. E a indústria da construção continuou trabalhando. A discussão com o setor da construção e das atividades imobiliárias que nós fizemos na capital, no interior e no litoral, também buscou entender melhor as atividades das vendas do setor da construção, que também é importante, ou seja, os estandes de vendas das atividades imobiliárias. Então, essa interlocução com o setor foi importante para também trazer esses dados, o impacto e a realidade também do setor de venda das imobiliárias, tanto as grandes quanto as pequenas, as imobiliárias de bairros, os plantões de vendas dos empreendimentos,
momentos, para que a gente possa, assim, construir e propor, sempre lembrando da importância da regionalidade, do faseamento e também dos setores, buscando em conjunto com a equipe da saúde compartilhar e também com os dados importantes do setor, para que a gente possa, o governador possa tomar sua decisão, sempre buscando preservar vidas e buscando com os critérios objetivos e sempre científicos anunciar a flexibilização de alguns setores, de algumas regiões, sempre com esses critérios na próxima sexta-feira, dia 8 de maio, para que possa, sim, a partir do dia 11, acontecer em São Paulo. Lembrando também que muitos estados estão flexibilizando, o estado de São Paulo não fechou. Então, é importante lembrar esses dados todos, embora o impacto é muito forte na economia, mas também não é só na nossa economia, na economia mundial. Ninguém escolheu o momento que a gente vive. O governo tem trabalhado com muita dedicação, comprometimento, atenção, interlocução a todo o setor produtivo, dialogando com a sociedade, e isso que a gente tem feito, trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, dando atenção à sociedade, à sensibilidade a todo o impacto econômico, mas sempre e buscando como objetivo principal, com a determinação do nosso governador João Dória, e eu concordo, que é a preservação das vidas dos brasileiros, até porque o vírus não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe região, e nós temos agora sim que ter a responsabilidade, o governo tem tido a responsabilidade para tomar as decisões sempre buscando a preservação das vidas. Portanto, lembro a todos que o momento agora é de ficar em casa, buscando sim ter um alto índice de isolamento social para que a gente segure a contaminação e a propagação do vírus. Até porque nós não temos ainda as ferramentas, as vacinas, os remédios para combater o vírus. Então, o nosso papel hoje é combater a propagação do vírus. Perfeito. E, secretário, todos os setores praticamente do país tiveram que se adaptar a esse momento excepcional da epidemia. O setor da construção e habitação, o senhor diria que tirou lições, vem aprendendo nesse momento estratégias que deve levar para o período pós-pandemia? Bom dia, Adriana. Prazer falar com você também. Prazer também. Tivemos, sim, o setor da construção fez uma mudança significativa de protocolos. Eu defendo, pessoalmente, uma menor intervenção do Estado e mais uma autorregulamentação para que a gente possa, com a responsabilidade dos empresários, das pessoas, a gente tem que tentar buscar fazer dessa forma, mais recomendações e menos obrigações. As pessoas são sensíveis a tudo isso e o setor da construção tem feito exatamente isso. O Estado manteve as suas 40 mil unidades habitacionais sendo construídas, as entregas da Secretaria da Habitação continuaram a acontecer com outra forma. Não existe mais aquelas festas, as solenizações, os eventos, os grandes eventos, mas existe sim a continuidade da realização do sonho das pessoas. A Secretaria da Habitação manteve a sua agenda de entregas, fazendo com que as pessoas recebam as suas chaves, façam as vistorias nas suas próprias casas, com uma equipe muito reduzida da Secretaria, apenas para assinatura do contrato, a vistoria e o recebimento do sonho da casa própria, mantivemos. A indústria da construção, a mesma coisa, a construção privada, não a construção pública do Estado, manteve também as suas obras, com as suas centenas e milhares de funcionários, de operários, trabalhando e buscando sempre ter em mente a importância que tem o setor da construção na geração do emprego, na manutenção da economia e também, principalmente, na realização do sonho da casa própria. Então, essa interlocução é muito importante e o aprendizado aconteceu. Todas as empresas de construção, inclusive das obras públicas da Secretaria da Habitação, mantêm sim um protocolo com a recomendação da Secretaria da Saúde de atendimento, de distanciamento, de sanitização, de higienização e sim, buscando fazer com que haja o respeito e também evitando a propagação do vírus por todo o estado de São Paulo. Estamos ouvindo aqui o secretário estadual da Habitação de São Paulo, Flávio Amari. Marcelo Matos, tem mais uma pergunta, Matos? Já que as obras do Estado em relação à área de habitação, elas não vão parar, mas como fica a questão da inadimplência? Qual o temor do Estado em relação a esse aspecto, já que a economia das famílias foi seriamente afetada? E também os projetos que envolvem o setor privado, né, a participação também desse capital, algo muda após a pandemia? Nós temos já alguma desistência em relação a projetos?
Eu acredito que vai acontecer sim, Marcelo. A gente está vivendo um momento ainda que o mundo não estava preparado, ninguém imaginava o que a gente passaria, e o nosso papel hoje é ter essa interlocução, construir, buscar entender o que está acontecendo e como buscar as melhores soluções para tudo isso. Eu acredito que deve acontecer sim um aumento dos distratos na atividade imobiliária, mas a gente tem buscado também monitorar diariamente a carteira de recebível da CDHU. A inadimplência não teve um aumento significativo, nós tivemos um aumento até agora de 8% da nossa inadimplência, mas não é 8 ponto percentual, é 8%. Enfim, a gente tem monitorado diariamente eu tenho monitorado diariamente a inadimplência da carteira de recebível, lembrando que o recebimento da CDHU, da carteira de recebível da Secretaria da Habitação do Governo de São Paulo, ela é fundamental para que a gente possa dar continuidade às obras e a continuidade na realização do sonho das famílias. Obviamente, nós entendemos e somos sensíveis a isso, o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia, da importância que tem a casa própria para as famílias. E essas famílias que perderam a renda ou que tiveram uma queda da renda, e a CDHU sempre esteve aberta, não agora, mas sempre esteve aberta nas repactuações, as renegociações e a possibilidade de buscar adequar a prestação à capacidade de pagamento dessas famílias. Então, mantemos o mesmo critério, o mesmo atendimento para essas famílias, mas nós precisamos também, ao mesmo tempo, do recebimento das parcelas para que haja a continuidade das obras, para que haja a continuidade do sonho. Como eu disse hoje, são quase 40 mil unidades em construção em todo o estado de São Paulo. A carteira de recebível da companhia é fundamental para a manutenção das obras, que também são empregos, são famílias e também a realização de sonho de tantas pessoas que esperam a casa própria. Temos buscado também, através da regularização fundiária, uma parceria muito importante com a ARISP, que é a Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, fazer com que haja o home office e buscando, através da digitalização dos documentos, a manutenção do trabalho do programa Cidade Legal, que é um programa de regularização fundiária do estado de São Paulo, trabalhando home office e também buscando, através da certificação digital e da digitalização dos documentos, manter o calendário de entregas, o calendário do trabalho do programa Cidade Legal de regularização fundiária do governo de São Paulo. Com 400 mil motoristas autônomos cadastrados, a TruckPad é um negócio baseado em um aplicativo que conecta caminhoneiros e cargas. O aplicativo movimentou 700 milhões de reais em fretes no ano passado e planeja chegar a 2 bilhões neste ano. A Jovem Pan ouviu o fundador e presidente da TruckPad, Carlos Mira, para entender os desafios para o setor em tempos de pandemia. Queria saber exatamente a quantas anda essa negociação, esse pedido feito ao governo de São Paulo. Como foi a resposta diante desse pleito de vocês, para antecipar a reabertura já para essa sexta-feira, 1º de maio? Bom, Vitor, primeiro vamos explicar que o Dia das Mães, para o comércio, é o principal dia de movimento do comércio, do faturamento do comércio no primeiro semestre. Portanto, todas as empresas do comércio que trabalham no varejo planejam as suas atividades focada principalmente no Dia das Mães. A perda do Dia das Mães é significativa para o comércio, principalmente nesse momento de dificuldades, nesse momento de restrições, onde tem o comércio, as atividades não essenciais paralisadas. Então, a nossa iniciativa foi uma sugestão para que o governo analisasse a possibilidade de fazer a flexibilização já no dia 1º de maio, já que o dia 1º de maio é o Dia do Trabalho, nada melhor do que comemorar o Dia do Trabalho trabalhando. Mas, acima de tudo, se não for o dia 1º de maio, que possa ser no dia 4 de maio, mas que pudesse flexibilizar principalmente nas cidades e nas regiões do estado de São Paulo, onde há condições de se fazer isso, onde o coronavírus nem chegou ainda, onde não há nenhum caso praticamente registrado e que o sistema de saúde está lá totalmente vazio, paralisado, os hospitais, os leitos,
exatamente porque não teve nenhum caso. Poderia haver essa flexibilização. Portanto, o nosso diálogo honesto, correto com o governador está se empenhando, está fazendo o possível nesse momento para mitigar ao máximo as mortes, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Nós compreendemos e apoiamos, mas precisaria também haver um olhar mais contundente para que o comércio pudesse se recuperar dessa situação. Certamente. Senhor Alfredo, as tentativas de alguns comerciantes de protelar, adiar a data do Dia das Mães para junho ou provavelmente agosto, têm caminhado como? O senhor vê com bons olhos essa possibilidade também? Tudo bem, Adriana? Tudo bom? Eu acho o seguinte, enquanto perdurar a possibilidade de uma flexibilização, ainda no começo, ou no dia 1º de maio, ou no começo da primeira semana de maio, nós ainda vamos insistir com a permanência do Dia das Mães no dia 10 de maio, que tradicionalmente é o segundo domingo de maio. Agora, se isso não for possível, eu acho que uma postergação seria alvo de estudo, ou a nível nacional, com as entidades do comércio, mas com o lembrete que tem algumas cidades, principalmente no Nordeste, que estão funcionando e que estão tendo o Dia das Mães. Então, há uma incompatibilidade dessa discussão nesse momento. De qualquer forma, eu tenho certeza que o governo, que é muito sensível a essa questão, encontrará um mecanismo. Se não for uma postergação do Dia das Mães, é uma postergação, quem sabe, para nós comemorarmos o fim desta pandemia, para poder reencontrar os nossos entes queridos, já que, mesmo que você comemore o Dia das Mães, dificilmente vamos poder encontrá-las. Agora, senhor Alfredo, independentemente da data, né, quando houver a liberação, possivelmente vai ser uma liberação parcial do comércio, né? Ou seja, as lojas de rua devem reabrir, mas ainda com limitações, né, com a exigência de que os funcionários usem máscaras, com uma limitação na quantidade de pessoas que podem entrar na loja, né, até a formação de filas do lado de fora com espaço delimitado, né? Possivelmente haverá regras assim, a gente ainda não sabe, mas possivelmente isso deve acontecer, assim como foi feito em outros países e até em outras cidades que já conseguiram a reabertura. Diante disso, deve haver um faturamento menor das lojas por causa dessas regras que forem impostas? Vitor, ninguém quer uma flexibilização ou uma reabertura irresponsável. Nós queremos seguir todas as regras e os protocolos da saúde para preservar principalmente a não propagação, não contaminação dos funcionários, da população, isso não tenha nem dúvida. Nós temos que realmente adotar todos esses critérios. Agora, nós também temos que considerar que esse 1 mês e pouco de paralisação, as pessoas perderam renda. Dificilmente o comércio vai capturar um valor como se estivéssemos em tempos normais. Então, nós temos duas questões. A primeira é a falta da renda, a queda da renda. E o segundo é exatamente essas condições que vão permitir apenas que uma pessoa vai ser atendida por vez. Mas, de qualquer forma, é uma sinalização de início, porque o comércio não aguenta mais ficar parado. Isso é que tem que ser entendido por todos os nossos governantes. Claro. Senhor Alfredo, apesar então de toda essa situação, de qualquer forma, os comerciantes estão se preparando para tentar aproveitar os canais tão em alta agora online para tentar vender o que for possível, se a data for mantida agora, que já está tão pertinho para o segundo domingo de maio? Esse é o único mecanismo que nós temos. As vendas online, o comércio digital, através do delivery, enfim, até o uso do telefone e até a criatividade dos brasileiros, através do drive-thru, nós estamos tentando fazer com que
o comércio se movimente através desses instrumentos. Há uma considerável alta no atendimento nesses mecanismos que antes da crise ele era responsável por mais ou menos de 10% a 12% do total das vendas do varejo. Isso cresceu, tem se mostrado um mecanismo que deve crescer mais daqui para frente, mas não é suficiente exatamente para poder fazer frente às necessidades das empresas, principalmente das pequenas empresas que estão sofrendo muito. Aquele pequeno varejo, aquela loja que poderia estar aberta, tem tantas atividades essenciais abertas. Por que não uma loja de rua? Por que não uma floricultura para você poder enviar umas flores para sua mãe que está à distância? Você não vai poder ter esse contato, você não vai correr o risco de transmitir o vírus nesse contato com ela, que está isolada. Por que não seria um ótimo momento de mandar umas flores para ela? E cadê as floriculturas? Estão fechadas. E aí, outros, preparar uma cesta de pães, como um café da manhã, uma cesta de café da manhã. Ou seja, tem muitas coisas e muita criatividade que se poderia adotar nesse momento, desde que venham algumas atividades não essenciais no conceito do governo, pudesse estar pelo menos aberta para poder atender esse público. Com 400 mil motoristas autônomos cadastrados, a TruckPad é um negócio baseado em um aplicativo que conecta caminhoneiros e cargas. O aplicativo movimentou 700 milhões de reais em fretes no ano passado e planeja chegar a 2 bilhões neste ano. A Jovem Pan ouviu o fundador e presidente da TruckPad, Carlos Mira, para entender os desafios para o setor em tempos de pandemia. Em relação à crise, é um setor que, claro, todo setor foi de uma certa maneira impactado pela crise, mas o transporte, no caso aqui no Brasil, o transporte rodoviário, porque são produtos muitas vezes essenciais. Mas qual foi o impacto da crise até agora? O que o senhor podia dizer para os ouvintes internautas? Olha, a nossa plataforma conecta transportadoras e caminhoneiros autônomos. Então, a gente tem notadamente um termômetro sobre a atividade comercial nesse setor. Nós podemos registrar que cerca de 90% dos nossos usuários transportadoras tiveram queda no seu movimento. Então, sim, praticamente todas as transportadoras do Brasil tiveram quedas. Umas mais, outras menos. Vale registrar que empresas que fazem entregas, por exemplo, para supermercados e last mile de produtos como inclusive restaurantes e tal, tiveram inclusive um acréscimo na sua demanda. E empresas como o agronegócio continuam trabalhando a todo vapor, Thiago. Beto Caetano. Carlos, bom dia. Eu queria saber como é que foi a adaptação, como é que está a situação dos caminhoneiros. A gente viu no início, aí, pelo menos da crise, que havia impedimentos em municípios, em rodovias, em que não podia circular. E também tinha a questão da infraestrutura ao longo da estrada, para eles, os pontos de apoio e tal. Como é que está essa situação? Como é que foi a adaptação dos caminhoneiros? Muito boa pergunta, Beto. Nós sabemos que os caminhoneiros autônomos, né, esses motoristas que levam o Brasil nas costas, eles literalmente já trabalham, né, de uma certa forma isolados socialmente. Trabalham 7, 8 horas dentro das cabines dos seus caminhões, então eles estão tecnicamente isolados. No começo da pandemia, aqui no Brasil, nós fizemos uma pesquisa junto aos nossos usuários caminhoneiros e a gente percebeu que 100% dos caminhoneiros estavam à disposição e estão à disposição para continuar trabalhando. Então, considerando que eles ficam isolados em suas cabines e quando descem das suas cabines para ter algum relacionamento, principalmente comercial, então eles tomam os devidos cuidados, eles estão super bem informados com isso. Mas você mesmo registrou bem, a dificuldade dos caminhoneiros hoje não é mais essa disposição deles em trabalhar, mas a dificuldade que eles encontram nesses estabelecimentos comerciais que os abastecem, seja de combustível, seja de peças e serviços, né? Então, a grande reclamação dos amigos da estrada são essa, não são todos os postos de serviços que estão à disposição. E uma série de entidades, inclusive o TruckPad tem feito isso, tem promovido a informação para chegar junto aos caminhoneiros quais são os postos de serviços que estão à disposição, que dão suporte a esses profissionais das estradas, Beto. Então, a galera está toda disposta a trabalhar, né, mas enfrenta, sim, dificuldade quando precisam de alguns postos de serviços para
seja abastecer o caminhão, fazer manutenção ou até o próprio sustento do motorista, Beto. O senhor falou dos autônomos, né, na nossa primeira resposta. Esses autônomos estão sobrevivendo de que maneira? A empresa dá alguma ajuda de custo? Como é que o dia a dia deles pode ser, a dificuldade deles pode ser amenizada? Olha, a gente sabe que existe uma quantidade bem grande de caminhoneiros autônomos no Brasil. Estatísticas dão conta de 1 milhão e 200 mil caminhoneiros autônomos. A gente sabe também que, do outro lado, cerca de 40% desses produtos que circulavam pelas estradas, né, deixaram de circular. Então, a gente tem uma série de motoristas que deixaram de produzir também, ou de trazer sustento para a sua família. Sim, eles estão todos bastante preocupados. Alguns deles estão entrando nos programas do governo para justamente receber alguma ajuda, mas, basicamente, essa é uma categoria que tem, entre aspas, permissão para trabalhar. Então, estão todos procurando fazer alguma coisa com seus caminhões e minimamente manter o sustento. É uma dificuldade que toda a sociedade está participando, mas pontualmente os caminhoneiros autônomos conseguem trabalhar. Então, a gente tem visto que praticamente todos os caminhões estão à disposição, alguns trabalhando mais, outros trabalhando menos. Nós temos, inclusive, caminhoneiros que estão se movimentando com relação aos produtos que transportam, indo fazer transporte para supermercado, para fazer, inclusive, delivery, né, de restaurantes, outros tantos indo para abastecimento da indústria de agronegócio, o que é bastante interessante, Tiago. A galera está toda rodando e procurando trabalhar de alguma forma. Beto, para a gente fechar. Ô, Carlos, a gente tem na lembrança aquela paradeira, aquele lockout, né? De 2 anos atrás, maio de 2018, quando os caminhoneiros ficaram 10 dias aí parados e travaram o país, né? É uma coisa que a gente ainda deve temer, pode acontecer de novo. Naquela ocasião, o estopim foi o preço do diesel, a questão do frete. Hoje, o diesel está mais barato por causa da questão internacional do petróleo. Então, qual é o quadro aí em relação a esse tipo de movimento? Olha, eu acredito que desabastecimento da sociedade por conta da falta de caminhões não vai existir, Beto. Esses caminhoneiros estão resolvidos nesse tema. Mas existe um tema de fundo que há um excesso de transportadoras e há um excesso de caminhoneiros nas estradas, isso não tenha dúvida. Porque esse é um dos poucos setores da economia nacional que, de fato, existe a chamada livre concorrência. Então, qualquer um pode ser um operador, o motorista se registra na NTT e passa a ser um prestador de serviço homologado. As transportadoras também se registram na NTT e viram empresa de transporte de cargas, e existe um excesso de oferta. E como o preço não é tabelado, e não existe esse tema de tabelamento, né, as margens são muito achatadas, existe um excesso de oferta. E, por outro lado, esse setor ele compra de monopólios e oligopólios. As empresas de transportes, então, compram, né, mão de obra que são parametrizadas pelos sindicatos, compram combustível, que é o oligopólio, compram de estradas, que são os pedágios, tem aí muitas estradas monopólio, peças, que têm uma série de oligopólios também. Então, veja, é um setor de margens achatadas. Existe um excesso de oferta e não comumente a gente encontra empresas que trabalham prestando seus serviços abaixo da linha do custo. Foi esse, na verdade, o estopim, as margens muito achatadas desse setor. Agora, existe uma quantidade muito grande, né, e, eventualmente, após uma crise como essa, esse setor vai se acomodar. O que vai acontecer é que os preços de transportes, notadamente, podem sofrer uma acomodação. Mas, de fato, a gente pode garantir que desabastecimento por falta de transporte não vai acontecer, Beto. Cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, anunciou a liberação de parte do comércio e dos serviços nesta terça-feira. A flexibilização se deu por meio de decreto do prefeito Duarte Nogueira, do PSDB, que conversou com a Jovem Pan mais cedo. Vamos acompanhar. Prefeito, de que maneira o senhor pretende flexibilizar a situação aí na cidade, por mais que haja casos? Enfim, de que forma haverá uma disciplina para que o comércio aos poucos volte a reabrir? Nós manteremos as restrições de distanciamento social e as regras por área econômica, por área de atividade, até o próximo dia 11 de maio, que é a data que coincide, inclusive, com as restrições já em vigência do próprio decreto estadual. Depois, nós vamos cadenciar essas adequações a cada 2 semanas, para o dia 25 de maio até o dia 8 de junho. De que forma? No dia 11 de maio,
nós pretendemos começar a adequar as atividades de comércio com lojas de até 800 metros quadrados, com a densidade de ocupação por cliente para cada 10 metros quadrados uma pessoa, a obrigatoriedade do uso de máscaras, de disponibilidade de água, sabão, álcool gel e o regramento, tanto interno quanto externo dos estabelecimentos, de responsabilidade dos seus gestores. Ao lado disso, nós vamos manter as escolas fechadas até o dia 31 de maio, podendo avaliar a sua abertura a partir de junho. E shopping centers, lojas de maior tamanho, a partir de 25 de maio. E mantendo as restantes das atividades hoje restritas, como parques, a nossa ciclofaixa de lazer, igrejas, templos, encontros com assembleias de pessoas, só a partir do dia 8 de junho. Essa é basicamente a média em cada etapa de 2 semanas daquilo que a gente tem chamado de adequação cadenciada aqui na cidade de Ribeirão Preto. Prefeito, antes de passar para os nossos comentaristas, qual é a situação da doença aí na cidade? Como é que está em relação ao número de casos e também a situação das UTIs, principalmente aí na cidade? Nós temos hoje confirmados 259 casos, 7 mortes. E por Ribeirão Preto tem 703 mil habitantes, nós estamos com uma morte para cada 100 mil habitantes. A capital, São Paulo, está com 9 mortes para cada 100 mil habitantes e o estado me parece alguma coisa como 2 ou 3 a cada 100 mil pessoas. Nós estamos com os nossos leitos de UTI separados para Covid, numa média de ocupação de 17% a 20%, portanto, uma média de desocupação de 83% a 80%. Temos EPIs para os nossos profissionais de saúde de todas as nossas estruturas assistenciais para mais de 30 dias em estoque, e a nossa curva de dobra de casos, ela tem sido, em média, a partir do 100º caso, que foi na primeira semana de abril, uma média de mais de 2 semanas para a dobra do número de casos, ou seja, de 100 para 200 e agora 259 no dia de ontem. Portanto, nós estamos com uma curva bastante estável, linear, sem grandes surpresas. Ao lado disso, além do Instituto Adolfo Lutz, foi credenciado aqui em Ribeirão Preto para fazer exames do Covid, o laboratório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e agora o Polo Tecnológico Superaparque da nossa cidade. Então, nós estamos com uma capacidade bem tranquila de realização de testes, principalmente aqueles que são suspeitos, e, ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde, através de um trabalho organizado pelo Comitê Técnico de Contingência do Covid-19, que é coordenado pelo secretário da Saúde, inicia essa semana um trabalho de realização de testes para identificar dentro da nossa população os vestígios já de vírus, né, a chamada cicatriz do código genético do Covid-19 em pessoas, para a gente já estabelecer se já há um nexo causal entre aqueles que já tiveram a doença e aqueles que poderão ter a doença dentro de critérios estatísticos e científicos que os especialistas vão realizar. Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, pergunta agora de Augusto Nunes. Você, Augusto. Bom dia, prefeito. É um prazer revê-lo, mesmo à distância. Eu queria, antes de fazer a pergunta, registrar que o prefeito Duarte Nogueira, quando deputado, ele criou uma das melhores definições do PT que eu conheço, que eu vivo citando e dando crédito. Ele disse que o PT se divide entre os incapazes e os capazes de tudo. Essa frase mostra que o prefeito tem uma ótima cabeça. Eu queria saber o seguinte: quantos leitos de UTI havia em Ribeirão Preto quando a pandemia chegou à cidade e quantos foram providenciados de lá para cá, prefeito? Bom dia, Augusto Nunes. Prazer poder participar nessa manhã com você. Você sabe a estima e admiração e respeito que tenho pelo seu trabalho como jornalista. Nós temos em Ribeirão Preto 2.580 leitos hospitalares da rede privada e da rede pública. A rede pública tem um pouco mais, 1.500 leitos, e a rede privada alguma coisa como na ordem de 1.000.
num total de 340 UTIs, leitos de terapia intensiva. Agora, no período da Covid-19, nós já conseguimos ampliar para mais 100 leitos, além dos 340, para Covid-19, como se fosse um pulmão de segurança para a eventual necessidade de internação de casos mais complexos. Na semana que vem, eu vou inaugurar um hospital aqui da cidade, o Hospital Francisco de Assis, para 30 leitos de retaguarda, e esses 30 leitos de retaguarda vão desinternar em outros leitos de mais alta complexidade, para também liberar mais vagas na eventualidade de necessidade de uso, se houver um aumento de casos. Nós temos aqui em Ribeirão Preto, Augusto Nunes, uma das nossas unidades de pronto atendimento, a UPA da Avenida 13 de Maio, como centro de referência do Covid-19. Ela foi estabelecida como referência a partir do dia 1º de maio. Então, nós estamos há 4 semanas, hoje é dia 28 de abril. Nesse período, mais de 1.500 pessoas passaram por lá. E dessas 1.500 pessoas, 87% eram de casos leves, linha vermelha, e foram direcionadas para suas residências pelos médicos e pelos enfermeiros e atendentes. 9% casos de média complexidade, receberam dispensação, medicamentos, analgésicos, remédios em geral, e também foram para suas casas. 4% desse contingente, esses sim, apresentaram gravidade, principalmente de dificuldade respiratória, febre, dores e outros sintomas. Foram direcionados para dentro da unidade, alguns foram para os respiradores e outros foram diretamente referenciados para a estrutura hospitalar. Então, todos esses indicadores, o centro de referência do Covid, o número de casos notificados e positivados, a questão da disponibilidade de leitos, testes, todo esse conjunto de variáveis de informações são dioturnamente monitorados para que a gente possa verificar o nível de segurança, de estabilidade epidemiológica, de disponibilidade assistencial, para a gente não correr risco aqui em Ribeirão Preto no tocante a cuidar da nossa população. Prefeito, rapidamente para fechar, Rodrigo Constantino, dos Estados Unidos, faz a última pergunta para o prefeito Duarte Nogueira. Constantino. Bom dia, prefeito. Os números que o senhor apresenta parecem que realmente Ribeirão Preto tem uma folga muito grande, tá? Com uma curva contida, tem excesso de leito, né? Pelo menos por enquanto. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: não dá para abrir antes? Como é que está o impacto na receita? Tem uma estimativa já da perda de arrecadação, da queda de atividade e aumento de desemprego no município? Bom dia, Rodrigo Constantino. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Você tem que ficar com o olho no peixe e o outro olho no gato, para que você tenha uma visão de qual vai ser o seu impacto de decréscimo de receitas. Nós estamos estimando alguma coisa na ordem de 20%. Até o fechamento do mês de abril, nós ainda mantivemos com uma pequena perda de receitas as questões de ICMS. A questão de ISS, IPTU, ITBI e outros impostos municipais, nós vamos ter condições de ver agora, a partir do mês de maio, qual foi o comportamento. E de fato, toda essa, vamos dizer, não tranquilidade, mas esses números menos desconfortáveis são devidos às decisões que nós tomamos antes até do que foi decidido pelo governo do estado. Nós fechamos as escolas, nós baixamos o decreto de calamidade pública 2 ou 3 dias antes do que o próprio governo do estado. E mantivemos um regime de distanciamento social grande, a população entendeu num primeiro momento, agora está havendo um pouquinho de relaxamento, mas eu acho que aquela cautela que foi possível para nós podermos adotar o distanciamento no início, para evitar o rebote do R0, para que um contaminado contaminasse 2, 3 ou 4 pessoas, isso reduziu bastante. Tanto é que você viu que eu apresentei aqui, a nossa dobra de casos positivos está se dando há mais de que 2 semanas, o que é um número extremamente satisfatório, o que demonstrou que nós abaixamos a curva da epidemia e estamos conseguindo garantir boa assistência sem colapso na ponta da nossa estrutura assistencial, inclusive nos leitos de alta complexidade, nos casos de terapia intensiva.
91 milhões de brasileiros deixaram de pagar ao menos uma conta em abril. O dado é do Instituto Locomotiva. Para discutir esses números, conversamos com o consultor jurídico Francisco Arrighi. Bom dia, Francisco. Doutor, esse número de 91 milhões de brasileiros sem pagar pelo menos uma conta desde abril é o equivalente a 58% da população adulta. Tem bastante gente nesse momento realmente delicado. Como esse índice impacta ainda mais a economia atualmente? Impacta muito, porque, na verdade, as pessoas estão recebendo menos valores, que alguns governos estaduais não estão pagando em dia os salários. Há uma redução de salários normal em função da MP 936, que é uma realidade. As empresas foram obrigadas a fazer isso para conseguir manter os empregos. Com isso, as pessoas passaram a receber muito menos dinheiro e elas tinham que fazer a opção em que deixar de pagar. E essas contas normais, diárias, como de luz, de gás, de telefone, olha, a queda do número de assinaturas de revistas, de canais, é uma coisa muito incrível, é muito grande realmente, porque há um empobrecimento neste momento da pandemia generalizado de todo o povo brasileiro. Ô, doutor Francisco, bom dia, Vitor aqui. Qual é a recomendação para quem está nessa situação, com dificuldade para pagar uma conta? As concessionárias, principalmente de água e luz, isso, claro, depende de cada estado, mas deram essa opção, né, de deixar de pagar ou de transferir o pagamento para depois da crise, dar um período aí de abatimento e a opção para o consumidor acertar as contas depois, passada a crise. Essa é mesmo a melhor opção, se houver essa possibilidade, esse canal de negociação com as concessionárias, deixar o pagamento para depois da crise, ou é melhor fazer um esforço e quitar logo tudo que está em débito? Não, a população de baixa renda precisa efetivamente ter o dinheiro até para o alimento diário. As concessionárias, muito bem orientadas pelo governo e sabidamente deram essa prorrogação para essas pessoas poderem efetivamente pagar. Eu entendo que a população precisa de reservar o dinheiro primeiro para o alimento, para o sustento da sua família e posteriormente, progressivamente, pagar essas contas. Aqueles que possuem uma reserva um pouco maior e têm condições de pagar, devem sim fazê-lo para não acumular depois, porque a gente não tem uma noção exata para que momento eles vão voltar a cobrar essas diferenças, esses valores, que as pessoas que não estão envolvidas nos programas sociais pagam normalmente essas contas. Então, possivelmente, de alguma forma que não está ainda muito clara, essas concessionárias irão sim cobrar essas contas parceladamente ou vão incluir nas próximas contas em parcelas. Não há uma definição correta ainda. É isso que a gente entende que deve ser feito. Doutor, essa pesquisa do Instituto Locomotiva deixa claro também quais as principais contas adiadas, talvez carnês de lojas, mas não necessariamente as com juros mais altos, como cartão de crédito, cheque especial? Sim, essas três que você citou especificamente, boletos de compras parceladas, carnês, aqueles carnês de pagamentos, financiamentos bancários, cartão de crédito e cheque especial, são as três muito afetadas, porque as outras, o cidadão já vai ficar sem pagar porque houve uma concessão efetiva. Agora, faltando dinheiro no bolso para alimentar a família, ele vai pagar um carnê de uma loja? Não vai. É preciso entendimento também dos comerciantes, é preciso de haver aí um bom senso das pessoas concederem prorrogações, fazerem ajustamento, fazerem confissões. É hora de negociação. Os lojistas, os industriais e o nosso povo precisa negociar agora com os seus credores. E quais as dicas nesse momento, doutor, da negociação? Existem alguns pontos aqui o consumidor deve ficar atento para não cair em pegadinha ou mesmo não fazer um mau negócio na hora de negociar a dívida? Nós temos previsto aí no Código Civil Brasileiro o motivo de força maior, que é uma pandemia generalizada. Então, o devedor desses carnês ou dessas contas, especialmente em bancos, tem que pressionar os seus credores para que eles concedam carências, alarguem os prazos
para que isso possa efetivamente ele se conseguir depois no futuro, assim que retomado e os salários se recompuserem. Nós temos aí quase 8, 10 milhões de pessoas que tiveram seus salários reduzidos de alguma forma pela MP 936. Então, isso vai impactar profundamente todo o comércio e essa retomada após o período de pandemia, ela será lenta também. Não adianta nós entendermos que daqui a 90 dias acabou toda a pandemia e tudo vai se retomar na mesma hora. Não, isso vai voltar progressivamente. Os próprios comerciantes terão muitas dificuldades com seus aluguéis, para pagar os seus funcionários. Há uma dificuldade. Essa pesquisa do Instituto Locomotiva veio no momento, efetivamente, até para as pessoas pensarem um pouco mais e entenderem tudo isso que está acontecendo. Muito bem elaborada, muito bem feita, muito interessante. E, doutor, apesar desse motivo de força maior do momento para acabar adiando o pagamento de uma conta, essa negociação um pouquinho mais lá para frente deve acabar esbarrando com juros muito altos? Será que vai ter como também tentar negociar um juros possivelmente abusivo? Ah, com certeza. Muitas vezes essas empresas de crédito e alguns bancos operam com taxas de juros absolutamente extorsivas. E o devedor, o povo, vai ter que negociar isso de uma forma muito serena, muito objetiva. E aqueles que não estiverem conseguindo, já existem decisões pelo Judiciário, pelo Brasil afora, concedendo suspensões de pagamentos, reduções de aluguéis. Então, é preciso de ser bem focado nesse assunto para conseguir colocar em dia e não deixar esses aproveitadores de situação se beneficiarem com taxas de juros extorsivas. Eu acho que um carnê pode ser concedido uma carência até mesmo sem a cobrança de juros, ou um banco pode também conceder algum benefício, porque é um momento de gravidade total. E uma outra situação muito preocupante, doutora, é em relação às escolas, né? As escolas particulares têm uma inadimplência crescente, né? Isso já vinha acontecendo naquele momento mais grave da crise econômica, que nós tivemos 2, 3 anos atrás, e agora esses índices voltaram a subir, né? Muitos pais não têm conseguido manter as mensalidades. Nesse caso, qual que é o procedimento? As escolas têm o direito de remover o aluno, de expulsar a criança do colégio ou não? Como funciona essa negociação? Porque é um caso muito delicado, né? Por envolver um menor de idade, uma criança ou um adolescente, é algo muito delicado. Qual que é a recomendação e as previsões nesse caso? Pois é, você tocou num segmento extremamente complicado. Nós, da Fradema, que somos consultores de empresas e mantemos diversos clientes na área de educação na nossa carteira, escolas já vinham com uma dificuldade extremamente grande anteriormente. Dificuldade de caixa, dificuldade de se manter, diminuição de volume de pessoas pagando, e agora com essa pandemia, que também agora o aluno efetivamente não pode pagar mesmo, essa dificuldade deles vem se agravando com uma intensidade brutal. As escolas não podem expulsar alunos por falta de pagamento, não podem impedir que eles continuem estudando. Muitas delas, e de forma muito errônea, impedem a renovação da matrícula no exercício seguinte. Isso eles fazem de uma forma arbitrária, de uma forma sem comunicados, de uma forma de pressão pessoal, e neste momento é a negociação. Esses pais devem procurar essas escolas, fazendo uma confissão de dívida sem juros e sem correção para pagamento posteriormente em 6 parcelas, em 10 parcelas, 12 parcelas, é o caminho. E a gente sabe perfeitamente o quanto essas escolas, essas unidades particulares têm sofrido no Brasil com atrasos na área tributária, atrasos de fornecedores. É muito incrível, é um segmento muito sofrido no Brasil neste momento. A Surrai Seguradora realizou nesta última sexta-feira a distribuição de 7.000 máscaras reutilizáveis de tecido para motoboys e motoempregadores na cidade de São Paulo. Nos últimos dias, esta tem sido uma das reclamações deles com relação às condições de trabalho para aplicativos de delivery. A Jovem Pan conversou mais sobre esse projeto com a diretora de marketing da Surrai Seguradora, Janaína Ezequiel. De que forma aconteceu então esse mutirão? De onde vieram as máscaras? Elas são do tipo reutilizáveis? E como aconteceu a distribuição? Foram doadas ou compradas?
A Surrai, né, comprou essas máscaras e fez a doação dessas máscaras. A gente começou a ação na sexta-feira e a doação das 7.000 máscaras começou na sexta e vamos até hoje, né? E hoje a gente está realizando na sede da empresa aqui em Moema. Certo. E essas máscaras, elas são de tecido, reutilizáveis. Né? Quer dizer que os motoboys que utilizam diariamente podem chegar em casa, lavar essa máscara provavelmente feita de pano de noite? Porque ela é um pano resistente duplo, né? E justamente a gente pensou em fazer reutilizável para eles poderem terem essa possibilidade de lavar e usar novamente, né? Então, foi pensado justamente nesse formato para que ela possa ser útil de verdade para esses profissionais e, de alguma maneira, é interessante ver que eles não pedem só para eles, né? Eles levam para a família também. Então, de alguma maneira, é uma forma de protegê-los e proteger as suas famílias também. Claro. E até mesmo os clientes, né, Janaína? Imagino que essa também vem sendo uma reivindicação dos próprios clientes dos aplicativos, né? E uma cobrança, né? Porque os entregadores não usam as máscaras, né? Então isso deve até ajudar as pessoas que usam os aplicativos a se sentirem mais seguras a fazer as encomendas junto a esses motoboys, né? Exatamente, Vitor. Boa tarde, não tinha falado boa tarde para você. Isso ajuda no trabalho desses profissionais, né? Porque deixa o consumidor que utiliza e vem utilizando de uma maneira com mais frequência, né, nesses últimos dias, o serviço de delivery ajuda esses consumidores a ficarem mais seguros e também de se sentirem tranquilos de que não está colocando ninguém em risco, né? Porque é complicado a gente estar lá na segurança da nossa casa pedindo por aplicativo esses alimentos e chegar um profissional correndo risco, exposto ao risco, ele também merece ser protegido, né? Então, acho que a gente consegue dessa forma, foi uma forma que a gente encontrou de deixar o profissional protegido e deixar quem está em casa também mais tranquilo sobre dois aspectos, né? Com certeza. Bacana a iniciativa da Surrai Seguradora, que então, afinal, investiu, né, financeiramente para adquirir essas pelo menos 7.000 máscaras, é um grande número. Como foi feita a distribuição, Janaína, no sentido quais empresas, motoboys, motoentregadores foram selecionados, escolhidos para receberem o benefício? Na verdade, a gente não fez nenhuma escolha, a gente definiu locais, né? Nós começamos com 2 locais fixos. Inicialmente, a ação, né, dependendo a gente está acreditando nesse sucesso e a gente está vendo pela procura que vai ser um sucesso até o final do dia de hoje, ampliar essa ação um pouco mais para frente. Mas, a princípio, a gente começou essa distribuição em 2 pontos fixos, que foi o shopping Parque da Cidade e aqui na sede da Surrai, em Moema, na Alameda Iraé, e fizemos alguns trajetos itinerantes, então locais onde esses profissionais estão trabalhando, então próximo a shoppings, como daqui na cidade de São Paulo, Morumbi Shopping, SP Market, Shopping da Santa Cruz, Plaza Sul, então a gente foi em alguns pontos onde a gente sabia que tinha uma aglomeração desses profissionais e foi feita essa distribuição gratuitamente, independente do aplicativo que eles trabalhassem, independente se eles estão fazendo isso por um momento e não. Então, todo mundo que estava ali era abordado e recebia mais de uma máscara, se assim desejasse, né? Ô, Janaína, e nesse momento da entrega foi feito algum trabalho de conscientização também? Ou seja, há alguma instrução sobre o uso correto da máscara, né? Porque existem várias recomendações médicas sobre a manipulação e os momentos do uso da máscara. Houve também esse trabalho de conscientização junto a eles no momento da entrega? Sim. Nós cuidamos para que isso fosse feito, né? Porque eu acho que mais do que só o fornecer a máscara, é importante a gente também fornecer essa conscientização. Então, junto com a máscara, a gente colocou um folheto explicativo de como usar, de como reutilizar, as maneiras corretas de utilizar essa máscara, quando ele retirasse essa máscara, como que ele deveria proceder, né? Então, a gente incentivou ao uso, né? Porque também existem alguns
que tem uma certa resistência, porque aquece, incomoda, não é tão prático tirar e colocar o capacete a todo momento, mas a gente incentivou e teve essa abordagem, não só dos promotores ao entregar, mas também nesse folheto que vinha anexo às máscaras, né? Elas estavam todas envelopadas e dentro tinha esse comunicado para ajudar nessa conscientização, sim, do uso e da importância nesse momento, né, de combate ao Covid. Está todo mundo aprendendo, né, no dia a dia a usar realmente essas máscaras que em alguns momentos incomodam mesmo, são estranhas, esquisitas, mas que podem salvar muitas vidas, inclusive a nossa própria, de quem usa. Conta pra gente um pouquinho, Janaína, por favor, de como surgiu a ideia. Então, quem sabe não possa inspirar outras empresas a entrarem nessa também, porque vocês escolheram doar máscaras especificamente e ajudar aos motoentregadores. Tá. A ação nasceu da observação. A gente começou a observar, né? A Surrai, ela tem uma forte ligação com esse setor por ser uma seguradora especializada em moto, né? Então, a gente tem uma especialidade no seguro de moto e, com isso, esse público é muito próximo da nossa realidade. Então, a gente, observando esse crescente número de profissionais, né, categoria de motoentregadores, a gente começou a observar que muitos não tinham máscaras. E havia algumas ações pontuais espalhadas pela cidade na distribuição de álcool em gel. Então, a gente falou, o que a gente poderia fazer, contribuir, que fosse realmente importante para essas pessoas que, nesse momento, a gente não tem visto, né? Agora, a gente viu que algumas ações já começaram a ser feitas e a gente fica muito feliz por isso. Então, a gente olhou e falou, máscaras. No momento, quando a gente desenhou a ação, ninguém estava entregando máscara. Então, a gente partiu por esse caminho de fazer essa distribuição gratuita de máscaras reutilizáveis, porque existia algumas distribuições de máscaras descartáveis, mas para esse público era importante ser algo que fosse fácil de lavar, fácil de reutilizar, né, por conta até da exposição deles diária na rua. E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.